Hoje é dia 29 de agosto de 2023 e este é o episódio 262 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino, sim, ainda cá estou, e comigo tenho o regresso do Miguel. Olá, Sr. Miguel. Olá, Diogo, mas olha, o meu nome de hoje não é Miguel. Não, o teu nome é que é Virgulino. Não tinha isto que os indicadores do videoninho já taparam. Virgulino Lampião. Virgulino Lampião, okay. O rei do cangaço. Olha, tu hoje não puseste o cronómetro para medirmos o tempo? Pois não pus, mas ainda vou a tempo, pá. A gente mete porque ainda começamos agora e eu esqueci-me disso completamente. Já está, já vejo. Pronto, então. Pronto, agora já conseguimos fazer isto. Hoje não temos Tiago outra vez? Não, hoje não temos. Aliás, semana passada também não tivemos, mas foi um episódio que já gravámos há bastante tempo. Ele disse-me que não podia falar sobre isso, que tinha sido convocado para uma missão secreta e que não era suposto dizer-nos os detalhes. Pronto. Mas eu acho piada que ele tenha desaparecido mais ou menos ao mesmo tempo que o líder daquele grupo mercenário russo teve um acidente acidentalmente. Pronto. Eu não quero especular, mas também não. Algo me diz que a vida do Tiago acho não que é a casa só dele tem bastante snowboard. Pronto. Ele costuma ir para aqueles países do leste, portanto. Espera aí, não era ele que estava a aprender o ucraniano? Era, confirma-se. Senhores ouvintes, não queremos somar 2 mais 2 e não queremos especular sobre as profissões alternativas do Tiago, mas fica a dica. Lançamos a suspeita, manchamos a sua reputação. Ou não, se calhar a comunidade vai achar imensa graça. Aquele gajo tem uma vida mesmo excitante e variada. Pois, emocionante. E tu também tiveste recentemente uma vida um bocadinho emocionante. Ouvi dizer que estiveste para aí doente. Eu primeiro queria esclarecer toda a gente que eu recebi imensos telefonemas de solidariedade e mensagens e jantares de homenagem. Manifestações à porta de casa. Fizeram um jantar em minha homenagem e depois mandaram uma conta. Estás a ver o género de fãs? Sim. E eu queria só reiterar que não fui vítima de envenenamento com polónio, não caí de uma janela e não fui abatido a bordo de um avião. Simplesmente, durante o Festival do Papa, veio imensa gente para Lisboa, ver o concerto de rock do Papa e aquelas coisas todas. E eles trouxeram, assim, casos de Covid em Barda. Tanto que eu depois vi no jornal que após a semana da Jornada Mundial da Juventude, triplicaram os casos de Covid. Passou de 120 e tal diários para 500 e picos. Ora, como eu sou azarado, eu tive de ir a Lisboa em transportes públicos precisamente na semana a seguir à Jornada Mundial da Juventude. E o que é que aconteceu? Não estava imune, estava vacinado, mas passados uns dias, aí por volta de 10 de agosto, comecei a sentir uma impressão na garganta, depois passou para o nariz e depois fiquei 4 dias com dor de cabeça e de garganta que não passava, andava a tomar Benurons assim à bruta e às tantas pensei, isto não é normal, deixa-me só tirar as teimas, tiro o coisinho de plástico, enfio aquela coisa no nariz que até chorei, porque tens que andar ali a raspar e a rodar. E assim que eu pus a gotinha no coisinho de plástico, apareceram logo as 2 riscas, nem 3 segundos passaram. Foi assim uma coisa, pau, toma, já foste. E também foi, sim. De modo que vou emoldurar esta coisinha com as 2 riscas. Porque... já tens-me fora. Não. Eu fiz muitos testes. Isto é um documento histórico, porque, vamos lá ver, foi a primeira vez que eu apanhei em 3 anos. 3 anos que eu passei pelos pingos da chuva e depois veio o Papa cá e pumbas, toma, já almoçaste. De modo que pus aqui a data do teste, vou pôr isto dentro de uma pequena moldura junto com a máscara que eu usei durante toda a pandemia e depois vou dizer aos meus netinhos, olha, isto foi na grande epidemia de 2020-2023, quando o teu avô apanhou a doença e tal e tal. E depois eles vão dizer, e foi assim que ficaste assim, avô, assim, tanto da cabeça. Foi.
Não, é um documento histórico, quer dizer, imagina, por exemplo, que alguém da tua família tinha guardado material da epidemia de 1918, de gripe espanhola. Tinha a sua piada, não é? Como documento Não, histórico. está infectado. Não, sei isso o quê. infectado já não estaria. Mas teria a sua graça, portanto, eu vou guardar isto. Daqui por 100 anos, as pessoas vão leiloar isto por um preço absurdo. Está toda a gente a deitar fora esse material, haverá quem se esqueça disso numa gaveta, mas eu vou guardar de propósito, porque é um testemunho de uma época histórica e de um acontecimento que afetou uma data de gente. Tem a sua piada pensar nisto. Estou a pensar nos arqueólogos do futuro, eles depois vão agradecer. Seja como for, ainda estou assim um bocado afetado, um bocado ranhoso, ainda tenho aqui resquícios. Tive de ir ao hospital porque entretanto apanhei uma infecção secundária junto com não foi só o Covid, portanto foi magnífico. Passei ali uma semana e meia de molho, muito mal disposto, e eu estava vacinado, que faria se não estivesse, e agora já estou um bocadinho melhor, pronto, de modo que não fiz grande coisa nos últimos tempos, andei assim um bocado afetado, mas enfim, mas estive a trocar impressões com pessoas que já apanharam. E de facto elas contam que já podes. aquilo é uma montanha russa de sintomas, né? Andas ali 7, 10 dias a melhorar, depois pioras, depois melhoras, depois pioras, é assim uma coisa um bocado estúpida. Enfim, de resto, enquanto estava de molho, apesar de tudo, ousei finalmente passar a instalação do meu Home Assistant para um disco SSD, a tal sapata do meu Raspberry Pi 4, e passei o meu Home Assistant do Raspberry Pi 3 para o Raspberry Pi 4. Porque a versão do Raspberry Pi é diferente. Tu não podes clonar o sistema para outro suporte, tens mesmo de fazer uma instalação de raiz. Porque os dois sistemas têm 2 instaladores diferentes. Sim. E então, foi isso que eu fiz. Instalei um Home Assistant novo na sapatinha, no SSD do Raspberry Pi 4. Fiz uma salvaguarda da instalação corrente que eu tenho, com os dados todos e as configurações e isso tudo. E depois de correr a instalação nova pela primeira vez e fazer as atualizações todas, instalei-lhe o backup, a salvaguarda das configurações da instalação. Eu tive medo, sinceramente, que perdesse alguma coisa, ou que houvesse incompatibilidades, ou que aquilo não funcionasse. Nada disso. Funcionou tudo catita, reiniciei e de repente estava tudo a funcionar e ligeiramente mais rápido, porque o Raspberry Pi 4 é ligeiramente mais rápido. A sapata também ajuda, porque sendo um SSD é mais rápido que um cartão SD. Também. E portanto fiquei bastante aliviado. Houve ainda alguns Zigbees, 2 ou 3, que eu tive de recapturar na rede porque perderam o sinal e depois o sistema não estava a apanhá-los. E depois ainda estive a partir a cabeça para tentar perceber como é que eu vou guardar mais do que 10 dias de dados. E foi o Tiago que me disse através do Telegram que se eu alterasse ou acrescentasse uma linha no ficheiro configuration YAML, .yaml, que dava para fazer isso, em vez ou seja, tirar os 10 dias por omissão e acrescentar 365 dias, por exemplo, a um ano. Neste caso, eu acrescentei 700 e tal dias, que eu quero guardar os dados de 2 anos. Okay. E está a funcionar. Eu agora finalmente consigo olhar para trás e ver as oscilações de umidade e temperatura que eu tive durante a semana passada, ou há 2 semanas, ou assim, de modo que está tudo em processo. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero, nesta casa, a propósito das candidaturas para o Fundo Ambiental, quero trocar algumas janelas para janelas mais eficientes de corte térmico, para melhorar a performance térmica da casa, porque no verão há uma parte da fachada que está exposta ao sol desde manhã cedo até ao pôr do sol e é um inferno. Tu não imaginas. Janelas com a estrutura de alumínio, de vidro duplo, mas de alumínio, é como ter 3 radiadores ligados dentro de casa o dia todo. Não dá. Portanto, eu imagino que quando trocar essas janelas por umas de PVC de corte térmico, obviamente a casa não vai ficar fresquinha no verão, não é? Mas
pode baixar bastante a amplitude térmica ao longo do dia. E eu quero ver isso acontecer depois, medindo as estatísticas de umidade e temperatura ao longo do dia com o Home Assistant. Portanto, ver a diferença das amplitudes térmicas depois das janelas novas estarem instaladas e depois de fazer o isolamento térmico do telhado também, que é um telhado que não tem isolamento, como se fazia antigamente em Portugal. Portanto, aquilo é a telha, e um revestimento por baixo e isolamento esquece. Portanto, estou muito curioso de ver o resultado disso. Entretanto, uma coisa que eu gostava de refletir, pensar contigo e com as pessoas que nos ouvem, muito rapidamente. Eu estava a pensar que era muito útil para eu ter uma noção até do diferencial térmico entre a temperatura exterior e a temperatura interior, colocar sensores de umidade e temperatura do lado de fora da casa. Como fazer com que eles apanhem o sinal corretamente, porque a parede, apesar de tudo, é um obstáculo, e como fazer com que eles não cozam quando expostos à luz solar direta, por exemplo, lá fora. Como é que se faria isso? Como é que as pessoas que usam um sistema semelhante, se alguma vez o fizeram, que sistema ou que técnica é que eles usam? Provavelmente há dispositivos feitos de propósito para o exterior, para ter invólucros para o exterior. Pois, é possível. Eu não conheço. Eu também não. Mas é altamente provável que há para outras coisas, portanto haverá também para isso. Pois, não faço ideia. Digo-te já que eu tenho 2 sensores de umidade e temperatura e pressão atmosférica da Acara que estão fora do lado exterior da casa, nas varandas. Estão em zonas que nunca apanham sol diretamente e que não estão expostas nem diretamente a vento e chuva. E até agora é isso que eu tenho e sem nenhum problema. Estão os dois, uma parede pelo menos do router mais próximo, portanto não, pois, no meu caso eu não tenho... O sinal não é excelente, mas funciona perfeitamente. Eu não tenho varanda para poder fazer isso. A fachada que eu até quero medir é a fachada que está mais exposta à luz solar, porque está virada para sul e apanha sol logo de manhã cedo, desde que o sol nasce até que o sol se põe. Portanto, é o calcanhar daquilo desta casa. Sim, mas o exterior da tua casa interessa-te assim tanto a temperatura exterior? Interessa para eu ter um referencial de qual é a temperatura. Eu quero comparar nos gráficos das estatísticas acumuladas do Home Assistant a diferença de temperatura entre a parte de fora da parede e a parte de dentro da parede. Ou seja, quero ver qual é a diferença em graus centígrados. Por exemplo, imagina, para eu medir a eficiência do isolamento térmico de uma casa, eu gosto de saber se, por exemplo, lá fora, neste verão, como já fez aqui nesta zona, fazem 45 graus lá fora e eu tenho 30 graus dentro de casa, significa que a minha casa consegue preservar pelo menos 15 graus de diferença no isolamento. Se eu tiver 45 graus lá de fora e conseguir manter a casa nos fresquinhos 21, significa que a casa é muito eficiente para isolar das temperaturas extremas. E no inverno a mesma coisa, portanto, se faz 10 graus na rua, mas tu consegues manter 25 dentro de casa, consegues preservar 15 graus de diferença em relação ao exterior. Se tu vires que essa diferença é muito pequena, significa que aquela divisão tem uma falha qualquer, ou que não está a conseguir isolar devidamente, etc, etc. Portanto, é assim, isto é muito por curiosidade mais do que outra coisa, mas também é uma boa maneira de perceber se de facto a casa é eficiente em certas divisões ou não. Se tu tens mais ou menos diferenças. Sim, eu estava a perguntar até que ponto é que a estação meteorológica mais próxima não seria referencial suficiente para isso. Não é porque, quer dizer, é e não é, porque às vezes eu tinha aqui dias em que a estação meteorológica assinalava 43 graus e o termómetro, eu tenho um termómetro no exterior da casa, mas é um termómetro eletrónico que não está ligado ao Home Assistant, é um daqueles termómetros eletrónicos simples. Sim, eu conheço. E marcava-me 45 ponto qualquer coisa. E a estação meteorológica dizia-me que estava 42 ou 43. Obviamente eu não moro na estação meteorológica e, portanto, a estação meteorológica não é fidedigna no sentido em que a temperatura exterior na parede do lado de fora da minha divisão é a leitura que me permite ter um ponto de comparação. E a diferença é assim tão grande entre é bastante.
É bastante, porque se eu sei que lá fora na rua estão 45 2 graus, ou 3 graus. 45 graus e que na minha sala estão 26, é uma temperatura razoável, porque é a diferença entre tu perceberes que... Mas aí nesse caso, se ele dissesse de 40 e dentro da tua casa estavam 25, não achas que fazia diferença? Não sei. A minha questão é, como eu quero aplicar soluções de isolamento térmico, eu depois quero comparar no futuro quão eficiente é o isolamento. Quantos graus Sim. de diferença é que achas o desfazamento, que para ti, sim. É assim, eu hoje estou a usar muito a bengala do assim, já me estou a irritar. Estou-me a esquecer da palavra que eu queria utilizar. Pois que precisão. Que precisão. É isso, qual é que queres? Precisão. Quantos graus de precisão é que são importantes para ti? Décimas de graus centígrados para mim está bom, já chega. Se eu conseguir medir entre ponto 1, ponto 2, ponto 3 até ponto 9 décimas, não preciso mais do que isso. É para ter uma ideia grosseira. É que isso é uma pressão bastante grande. Pronto, mas os meus sensores apanham isso. Eu configurei os sensores para me darem décimas de grau. Eu, por exemplo, se eu quisesse fazer uma coisa dessas, para mim não precisava de uma precisão tão grande. Sim, mas eu não tenho nada que fazer, claramente. Portanto, gosto de arranjar lenha para me queimar. Pronto. Mas são curiosidades, mas interessa mesmo muito saber quão eficiente é que a casa está a ser e também medir, por exemplo, a inércia térmica. Nota-se muito à noite, quando a temperatura na rua esfria, a temperatura desce significativamente. Há noites em que, agora não, mas há noites em que pode baixar para os 19, 18, 17 graus e tu continuas com 28 graus dentro de casa. E mesmo abrindo as janelas todas, não consegues dissipar o calor em excesso. Yeah. Por causa da inércia térmica. Interessa-me medir essas coisas todas. E também para pensar depois em soluções que sejam eficientes no aquecimento e arrefecimento da casa e poder medir as consequências ou medir os efeitos de determinadas medidas. E por isso eu quero fazer um registro de como é que era antes e como é que é depois. Acho que é um exercício salutar. As pessoas têm que pensar nisto, porque nós estamos a caminhar para fenómenos atmosféricos cada vez mais extremos. Há mais energia na atmosfera, há mais energia térmica acumulada, mais precipitação, mais evaporação. Vamos ter fenómenos atmosféricos mais extremos. Já começamos a sentir isso, vamos todos morrer. É isto. Enfim, mas já falámos suficientemente de domótica. Este podcast não é sobre domótica. E para acabar, rapidamente... Mas já agora, quero inaugurar aqui um leaderboard, mas não, qual é a palavra em português para isso? Leaderboard? Leaderboard, sim. Explica-me. Quantos dispositivos de Zigbee é que tens? Já falámos disto antes de começar a gravação. Queres uma classificação, uma tabela? Exatamente. Uma tabela classificativa. Como os jornalistas dizem, o ranking. O ranking, sim. Porque os jornalistas não conhecem a palavra tabela ou classificação, tem que dizer ranking. Por tiraram o jornalismo no Senhor. Isto era... Eu sei que a Ruth Correia depois me vai enviar mensagens iradas a dizer não digas mal aos jornalistas. Mas pronto, ela sabe que eu digo isto com amizade e sem malícia. Mas quantos dispositivos Zigbee é que eu tenho? Tudo somado, tomadas espertas e tudo? 12. Ok. Eu estou com o dobro, exatamente. 24. Exatamente. Tenho planeado mais alguns. Já agora tenho planeado mais 2, 3, 4, 9, 10, 11. Este podcast tem o patrocínio da Mouser. Mouser, tudo para a eletrónica. Não vai ser tudo comprado na Mouser. Este podcast só tem algum patrocínio da Mouser, mas não todo. Mouser, tudo para a eletrónica. E até porque também tem patrocínio do Lidl, não é? Este podcast tem patrocínio do Lidl. Lidl, não me lembro do slogan. E pelos vistos do IKEA também, porque as lâmpadas do IKEA, na minha opinião, em custo-funcionalidade, são as mais equilibradas. Este podcast aparentemente também tem o patrocínio do IKEA. IKEA, não nos lembramos do slogan. Mas as lâmpadas deles são de facto fantásticas, e vou comprar algumas e vou também comprar alguns sensores ambientais. Aliás, que é para ter
os 4 cantos da casa, a minha casa é quadrada, quero ter temperaturas nos 4 cantos da casa. Quando tu dizes sensores ambientais, estamos a falar só daqueles... temperatura, a pressão atmosférica e a umidade. Ok. Isso já é... Eu, para a pressão atmosférica, curiosamente, tenho 2 barómetros analógicos, mecânicos, instalados em 2 sítios da casa. A pressão atmosférica não preciso de ter nas minhas estatísticas, isso tenho a referência da estação meteorológica, cá está. Mas gosto, por exemplo, tenho na cozinha, e gosto de sentar-me a tomar um pequeno almoço e olho para a parede e vejo o barómetro, se a agulha está para a direita ou para a esquerda, que é para ter uma noção, será que vai chover ou não vai chover? E é bastante eficiente nesse aspecto, é muito rigoroso. Tu percebes logo quando a agulha inclina demasiado para a esquerda que, é capaz de fazer um bocadinho mais fresquinho, ou vai chover daqui a umas horas, e costuma acertar. Onde é que nós íamos? Sim, ganhaste a competição. E uns sensores de movimento. Não, quem ganha está o Tiago, eu não lembro quantos é que ele tem, mas... O Tiago deve ter já uns 500 e tal. Depois destes, não tenho planos ainda para mais, mas estes quero completar estes. E por acaso, ainda a propósito de sensores ambientais, eu estava muito interessado em arranjar um sensor que me disse a qualidade do ar, de partículas e de compostos orgânicos voláteis. E estive a falar com o Flávio Martins a propósito disso, ele esteve-me a aconselhar assim um ou outro, e estive a ver o que é que existe no mercado. São todos caríssimos, caríssimos. E os de gás também. Sim, então é um investimento que eu vou deixar para mais tarde. Ainda não encontrei um de gás a um bom preço, portanto também, que é um que eu queria muito ter, mas... para já vai ficar para mais logo. Ok, mais alguma coisa? Esta semana já gastámos quase meia hora de podcast nisto. Isto é uma vergonha. E eu a dizer que íamos ter tempo. Não, então, problemitas insignificantes ou talvez não. Soube que vai estrear na RTP Play uma nova série baseada em contos do Miguel Torga, chamada Contos da Montanha. E eu queria ver essa série para dizer mal. Porque eu sou um grande fã do Miguel Torga, já li quase tudo que ele escreveu, desde miúdo, achava imensa piada aquilo, e a minha família é do Norte, e portanto há ali coisas que eu reconheço. Queria dizer mal da série Contos da Montanha, porque eu tenho quase a certeza, isto é o meu preconceito a falar, tenho quase a certeza que vou ter que levar com atores num cenário passado no Norte, em que eles falam todos com o sotaque de Lisboa, que é uma coisa que a mim me deixa todo torcido por dentro. E então fui ao RTP Play tentar espreitar, a ver se já lá estava um episódio ou uma apresentação da série ou coisa assim, e descubro que tanto no meu Firefox como no meu Chromium, que eu tenho instalado no meu Raspberry Pi 400, no Ubuntu para Raspberry Pi, não me deixa ler os vídeos da RTP Play porque falta uma coisa qualquer com DRM, que é uma coisa que eu já resolvi, mas não me lembro como, no meu outro Raspberry Pi com Raspberry Pi OS. E é suposto instalar um plugin chamado Widevine, uma coisa assim. Widevine. Widevine, se não me engano. Sim. E eu segui as instruções para instalar o plugin e tal, mas continua a não funcionar. Não sei o que é que estou a fazer de errado. No Firefox em ARM não dá. Pronto. Tanto que o Martin Wimpress, nas suas distribuições para ARM, anda a instalar nas que não são Ubuntu oficialmente, anda a instalar o Vivaldi, porque é um que tem já suporte para DRM e não é preciso fazer mais nada. Infelizmente é um browser proprietário. Mas se isso for mesmo importante para vocês e se quiserem dispostos a fazer esse sacrifício, aí está a vossa opção. Não, eu não quero instalar nem Chrome nem nada disso. Tenho o Chromium, que é uma concessão que eu faço porque há coisas que dão jeito. Por exemplo, no Raspberry Pi, ver o site RTP Play ou coisas do YouTube com o Chromium funciona melhor do que o Firefox. Os vídeos são menos... têm menos sacudidelas e engasgantes. Nas versões mais recentes do Firefox isso já não deve acontecer. Há uma ou duas versões. Tenho de atualizar aquilo.
ou pelo menos o comportamento será melhor porque eles tiveram a adicionar uma série de funcionalidades, melhorias de performance nesse aspecto. Mas pronto, a versão que eu tenho no meu Raspberry Pi 400 é o Ubuntu 22.04 e tanto num navegador como no outro não consigo resolver o problema dos DRM. Não sei porquê, incompetência certamente, de modo que vou tentar ver se arranjo uma solução e depois para a semana eu logo te digo. Não é incompetência. Yay! Que é para depois podermos gozar com atores de Lisboa a fingir que são personagens do Torga. Em coisas boas, aqui como notas rápidas e apelos, temos 3. Uma é que está a decorrer uma das Ubuntu Testing Weeks. Se quiserem contribuir para o Ubuntu, esta é uma das formas mais simples de fazer, que é basicamente instalar o Ubuntu, seja em hardware, seja em VMs, e testar e preencher bugs. Mais detalhes e formas mais concretas de fazer isto, podem encontrar essa informação toda num link que vai ficar nas nossas notas. A outra é que está a decorrer, aliás, tencionas participar? No que? No testing coisa? Na semana de testes? Yeah. Sendo sincero, não. Não, porque não tenho tempo, é só por isso. Tenho de acabar um projeto até ao fim desta semana e depois na semana seguinte tenho de preparar uma série de coisas. Já tenho 2 compromissos. Um deles é em setembro na Ubucon e depois tenho outro compromisso noutra ocasião, mas não tem nada a ver com o Ubuntu, em novembro, e ainda tenho um artigo para escrever sobre os assuntos para publicar num jornal local até ao fim do ano. E é um artigo ainda substancial, eu tenho que estudar e não sei o quê. Portanto, isto vai ser, até ao fim do ano vai ser a loucura. Provavelmente os testes de 23.10 vou deixar isso para trás. E votar na Ubuntu 23.10 Wallpaper Competition, já votaste? Ainda não votei, mas... Exerceste o teu direito? Ainda não votei, mas posso dizer já quais são os meus favoritos. Há um que é o Keyboard One, que é uma coisa muito simples, cinzento escuro, com umas teclinhas no centro. Eu gosto imenso. É uma coisa minimalista, eu gosto de coisas minimalistas. E depois, há um que parece-me que é... Qual é o nome? Eles têm nomes. Aquele que eu estou a falar é o Keyboard One. E depois há outro chamado Labirinto Minotauro, Minotaur Maze, que também gostei imenso, porque é mais consonante com... Esse eu gostei. Os fundos de ecrã mais comuns do Ubuntu, que segue mais ou menos o mesmo estilo de cores, linhas, etc. Pode parecer muito básico e pode parecer muito corriqueiro, não é assim uma coisa seja super inabitual, mas é mesmo, está conforme os preceitos da marca e é facilmente identificável como um fundo de ecrã do Ubuntu. E está bastante elegante, gosto imenso desse também. Esses 2 são os meus, é a minha seleção. Os outros todos, achei alguns assim um bocadinho amadores, mas é normal, porque são feitos por amadores, não é? Não são designers profissionais nem nada disso. E há outros que, por exemplo, nunca gostei muito de papéis de parede com paisagens. Fotografias de paisagens. Há quem goste, eu percebo que haja quem goste e certamente essas pessoas terão os seus favoritos, mas por norma não vou muito à bola com esses papéis de parede. Acho que não. Eu gosto, não pode ser um qualquer, mas gosto. Eu gostei no Bodacious Bovine Dark, no Minotaur Maze, no Bodacious Bovine Light, no Milky Way, que é uma fotografia das estrelas. Sim. No Okliven, é uma paisagem de uma montanha norueguesa. No The Mountain King, que já não lembro o que é, acho que é também uma montanha, sim. Mas acho que não é na Noruega, é algures não sei onde. No Mantic Minotaur, aliás, no Mantic Minotaur não, no The Labyrinth's End, no Fox of the Early Afternoon, no Diamond and Mount Yotei, no Waves, Rjukan da Noruega, no Boibrin da Noruega, outra paisagem também da Noruega, no Scorched Sky, no Minotaur Maze Variations, no Beach,
no Yellow. Mas tu votaste em quase todos, pá, tens de escolher melhor. Não. No Ubuntu Bubbles, no Tide, no Curve, no Barbed Wire, e no Placid Hill, no Tide Light, e foi só. Foi só, dizes tu, só. É quase Sim. a lista toda. Não, visto que tem para eu do. Não, eu só vou votar em 2. E acho que são aqueles que. Eu votei em todos os que eu gostei e que achei que davam um bom. Dá-me a impressão, olhando para todas as entradas, que há ali alguns que foram feitos com recurso a inteligência artificial generativa. Isto é plenamente assumido já, certo? As pessoas assumem que isto foi feito com esses recursos. Sim. Ok. Pronto, é assim, é o mundo que temos, como diriam algumas pessoas. Mas sim, vou votar em apenas 2. São aqueles que eu instintivamente olhei e disse, é isto que eu gosto. Pronto, não há nada a fazer. Eu gosto de coisas mais abstratas e minimalistas. Mais coisas. No próximo sábado, dia 2, às 19 horas, UTC, vai haver mais um Ubuntu Touch Q&A. Já não há algum tempo, desde fevereiro. E com novidades interessantes, portanto, fiquem atentos. O que é que quer dizer o UTC? Eu nunca me lembro. Universal Time Coordinated. Isso é o correspondente a GMT, talvez? Não, GMT é Greenwich Mean Time. Pois. E são exatamente a mesma hora. Pronto, é isso que eu queria dizer, é o mesmo fuso horário. Está bem, ok. Sim. GMT, portanto, nós nesta altura estamos em GMT mais 1, se não me engano. O TC mais 1, sim. O TC mais 1. Portanto, quando tu dizes 19 horas o TC, serão 20 horas aqui? Sim. Sábado, dia 2, às 20 horas de Portugal, o Ubuntu Touch Q&A, perguntas e respostas do Ubuntu Touch. Exatamente. Tens alguma ideia do que é que vai ser discutido nessa altura? Algumas novidades a assinalar? É provável que se vá falar um bocadinho sobre a OTA 2, que saiu há pouco tempo, e para onde se vai na OTA 3, que já vi aí coisas que prometem bastante. O Ivo Xavier publicou, acho que foi hoje, nas redes sociais um vídeo de uma imagem de desenvolvimento a correr no Fairphone dele, no Fairphone 4, e está brutalmente mais rápido. Está brutalmente brutal, muito mais rápido. Pois, era fixe. Muito fixe. Impressionante. Era fixe ter um Fairphone 4. Mauser, como é que estamos esse patrocínio? Lidl, como é que é? Vamos lá para ver se eu arranjo um Fairphone 4. Pingo Doce, vocês financiam fundações e tudo, vamos fundar uma fundação. A agenda, também temos vários eventos. Temos a UbuCon Portugal 2023 no dia 17 de novembro. Oi, para tudo, tudo, volta atrás, 17 de setembro. Recua, 17. Adiantaste o mês, 17 de setembro. Em Aveiro. 17 de novembro. Em Aveiro, sim senhor. A Veneza do Atlântico. Fiquem atentos porque vai haver uma atualização de uma apresentação que foi feita em 2001. Uma apresentação foi feita em 2001? Exatamente. Vai haver novidades sobre o conteúdo feito nessa apresentação. É alguém que nós conheçamos? Tu não conheces. É alguém daqui da comunidade? Está no nosso grupo de Telegram, mas é bastante silencioso. E o nome começa por que letra do alfabeto? Isso não vou dizer, é surpresa. Será anunciado ainda esta semana, acho eu. Ok, será anunciado antes ou depois de sair o podcast? É provável que seja já depois. Depois de sair o podcast. Ok. Mas não é garantido. Eu tenho de testar as funcionalidades do site para publicar as sessões e a agenda. Que isso ainda não está terminado. A funcionalidade está desenvolvida, falta testar, falta integrar. Portanto, depende um bocadinho disso. Portanto, podemos esperar uma apresentação que será atualizada após 22 anos. Exatamente. 22 anos. É uma vida. Está bem, ficamos à espera desse convidado de surpresa. Ou convidado da, não sei. Pronto.
Além disso, vai decorrer a PyCon Portugal 2023, que 7 a 9 de setembro, na Coimbra Business School. E a DevConf 23 em Cochin, na Índia, também de 10 a 17 de setembro, que é um período quase coincidente com o da Festa de Software Livre, que é de 15 a 17 de setembro de 2023, também em Aveiro, e aliás, pois é dentro pena, da Festa de Software Livre que... Eu estava a olhar para o calendário e de facto a sobreposição da Festa de Software Livre com a DevConf é pena, porque eu sei que há muitos elementos da comunidade de software livre em Portugal que são adeptos de Debian, fazem parte da comunidade de Debian. Sim. A quem interessava se calhar estar na Índia nessa altura, sim. Ir a Cochins também não é para qualquer um, não é? Pois, é preciso passaportes, vistos, viagens de avião, dinheiro, hotéis, pois, para aqueles mais remediados. Mas há muita gente que vai à DevConf profissionalmente, não é? Porque representam ou são financiados por empresas que os enviam lá para, enfim, estar com a comunidade de Debian. Não sei se há assim tanta gente, mas pronto. Pelo menos que não façam a parte da equipa de desenvolvimento do Debian. Sim, pois. Mas pronto. Mas olha, uma pergunta rápida. Festa de soft... Sim, Coimbra, muito rápida. Coimbra Business School. Porquê é que agora todas as escolas comerciais se chamam Business não quero saber. School? Pronto. Festa de Software Livre de 15 a 17 de setembro em Aveiro. É dentro dela que também irá decorrer o Bucon Portugal, que já falámos há bocado. De 28 a 29 de setembro, que julgo que é também o Wikidata Days. Ao mesmo tempo irá decorrer o Bucon Latinoamérica e o Wikidata Days em Portugal. O Bucon Latinoamérica não será em Portugal, será na Colômbia, é na cidade de Medellín. De 7 a 8 de outubro irá decorrer o Bucon Asia 2023 em Sukarta, na Indonésia. Sukarta ou Surakarta? Surakarta, tens razão. Além disso, de 3 a 5 de novembro de 2023 irá decorrer o Ubuntu Summit na cidade de Riga. Na Letónia. Sim, exatamente. Nós temos algumas pessoas, nós conhecemos algumas pessoas que vão lá estar. Sim, eu conheço uma de certeza que vai lá estar. A malta internacional. E tu vais lá estar? Aliás, eu vou lá estar, sim. E conheço mais pessoas que vão lá estar, sim. Na Letónia, em novembro. Deve estar fresquinho. Deve. Espero que sim. Está bem. E vamos às notícias? Vamos às notícias. Olha, no início de agosto, acho eu, saiu o Firefox 116, o fim de agosto, princípio de agosto ou no fim de julho, já não sei. O 116, que tem algumas funcionalidades muito esperadas. Duas delas não chegaram a entrar nesta versão. Uma é o Cookie Banner Protection, que é uma funcionalidade para basicamente recusarem os cookies ou ignorarem o browser automaticamente ignorar os banners de cookies. Isso é um alívio. Isso é um alívio porque eu estou fartinho de estar constantemente a ser interrompido para andar a clicar em negar, recusar cada vez que eu entro num site novo em que me propõem. Ele consegue fazer isso para muitos, não consegue fazer para todos, e até porque não deverá ser muito diferente do que existe já em extensões. Por exemplo, agora esqueci-me. Espera, há extensões para ignorar cookies automaticamente? Há extensões que fazem várias coisas e inclusive corrigir pequenas irritações dos sites. Uma delas é o Block Origin, que tem várias listas e funcionalidades que alteram o comportamento dos sites, e uma dessas coisas é ignorar esses banners. Esse eu tenho, mas não ignora os pop-ups das cookies. Mas não está ativado por omissão essa extensão, tens de ir a ativar. E não te lembras do nome disso? Annoyances, blá blá blá, há várias listas. Eu tenho as listas quase todas ativadas, portanto, eu tenho para aí uma ou duas que não as tenho ativadas. Tenho que ir à procura disso. Além disso, outra que era ter ações adicionais na address bar, com botões para
fazer coisas como limpar cookies e histórico, tirar screenshots, ver código-fonte do site, abrir as settings, dar tab, tudo Queria isso. só acrescentar address bar, barra de endereço, settings, definições, tab, pestana ou aba. Era só um momento de dicionário. Ok. E estas duas funções não chegaram a entrar, mas quando estiverem prontas irão entrar. Uma que já entrou, e até na versão 115, é a possibilidade de colocar texto no clipboard e depois com o botão do meio do rato carregares no botão mais das tabs, botão para abrir uma nova tab e por exemplo, se for um endereço URL, ele vai abrir logo esse endereço com essa nova tab. Se não for um endereço URL, ele vai fazer uma procura no vosso motor de busca pré-configurado. É uma funcionalidade catita que poupa alguns cliques. Gosto dessa funcionalidade. No 116 há, no entanto, novidades que foram integradas. Uma é o suporte para o Wayland melhorado, a possibilidade de alterar o volume de áudio quando estás a usar o Picture-in-Picture Mode. Portanto, é quando carregas, estás, por exemplo, no YouTube e carregas lá naquele iconezinho que aparece normalmente do lado direito e ele faz saltar Sim, o para vídeo. destacar a janela do vídeo. Exatamente. E antes não tinha essa possibilidade de controlar o volume de áudio, agora já têm. E uma que te vai agradar, que é a aceleração de vídeo por hardware para vídeos com o codec H264 em Raspberry Pi. E isto irá melhorar significativamente a performance do browser em Raspberry Pi. Pois, porque eu por norma nos Raspberry Pi tenho de desativar a aceleração por hardware nos navegadores todos, porque aquilo fica mais lento e problemático na leitura. Não. Sim. Eu pelo menos tenho essa experiência. Tanto no Chrome como no Firefox faz-me isso. Os vídeos tornam a coisa muito mais pesada. Não sei porquê. E eu tenho uma extensão nos dois navegadores que é precisamente para transformar alguns formatos de vídeo em H264. Enfim, para garantir que aquilo fica mais levezinho. E por falar em aceleração de vídeo, a versão anterior, portanto o 115, também incluiu algumas melhorias nessa área. Neste caso para máquinas com GPUs da Intel, a descodificação de vídeo por hardware também passou a estar ativa por omissão. Porreiro. Pronto, e entretanto saiu ontem o Firefox 117 e a grande novidade é a integração de uma funcionalidade para traduzir sites que estejam em línguas estrangeiras no próprio browser, portanto, sem envolver chamada a qualquer outro serviço online. Essa funcionalidade, se não me engano, já existia com uma extensão. Certo? Exatamente, e os ouvintes mais atentos, tal como tu, devem lembrar-se disso, porque eu utilizo essa extensão, chama-se Firefox Translations. Sim, eu tenho instalada também. Pronto. E o que eu suspeito que está a fazer é simplesmente integrar a funcionalidade dessa extensão dentro do próprio browser. Até porque a extensão já está pronto é feita, após a instalação, vem por omissão, sim. Sim, até porque a extensão é desenvolvida cooperativamente entre universidades e o próprio Firefox, portanto faz todo o sentido que seja isso que está a acontecer. No entanto, a funcionalidade não vem ativada, vem incorporada, mas não vem ativada por omissão. Mas isso será, nos próximos tempos será ativado. Infelizmente não suporta muitas línguas, suporta português, felizmente, e faz tradução de múltiplas línguas para português, portanto será já uma ajuda. Se quiserem saber como podem ativar, nós temos um link nas nossas notas do episódio que ensina a ativar e a utilizar essa funcionalidade do Firefox. É pena que não esteja ativada por omissão, porque eu não sei se a maior parte dos utilizadores normais, entre aspas, utilizadores eles ainda correntes consideram a funcionalidade como beta, daí ainda não estar ativada por omissão. Pronto, eu desconfio que os meus familiares, por exemplo, não vão sequer saber que isso existe, a não ser que eu lhes diga e que vá lá ativar aquilo. De qualquer maneira, o Firefox tem caído na sua cota de mercado e nesta altura eu desconfio que só os utilizadores conscientes e os chamados
utilizadores do poder, power users, utilizadores poderosos, é que, bem, vão à procura dessas funções de forma regular. Sim. Mas olha, por falar em cota de mercado, a cota de mercado do Linux continua a crescer. Sim. E o que é que tu podes dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso, se encontrar os detalhes das notas, está aqui, é que em junho deste ano, de acordo com o site StatsCounter, a percentagem de utilizadores de GNU Linux era de 3,13%, sendo que, aliás, era de 3,8%, assim é que é. E em julho passou a 3,13%, portanto cresceu. Em julho do ano passado estava a 2,76%, portanto era um valor já significativamente mais baixo. Se somarmos esta cota de mercado de 3,13%, também os utilizadores de Chrome OS, então a cota de mercado passa a 6,36%. Mas estamos a falar só do kernel. Isto está a escola global. Estamos a falar de sistema operativo Linux. Sistema operativo completo GNU Linux. Exatamente. Eles separam o Chrome OS do GNU Linux tradicional, mas o Chrome OS está cada vez mais parecido com o GNU Linux tradicional. Uhum. Aliás, ao ponto de eles irem abandonar o sistema de gráficos que eles desenvolveram para o Chrome OS em detrimento do Wayland. É algo que está a ser preparado já. Portanto, a proximidade entre os sistemas está cada vez maior e começa a fazer sentido considerar como sendo o mesmo sistema operativo. E estamos a falar de sistemas chamados de secretárias desktop, ou estamos a considerar desktop, também coisas móveis? Só estamos a falar desktop. Só estamos a falar de... Ok. Bom, são boas notícias, suponho. Se bem que uma boa notícia para mim seria mudança, 98% de cota de mercado. Lá chegaremos. Vais ver que este é o ano do Linux no desktop. Eu acho que todos os anos são anos do Linux desktop, porque todos os anos há mais uma pessoa que utiliza. Muito bem. Em Portugal a coisa é um bocadinho mais triste. Faz parte. Também houve cresceu, mas o ano passado tínhamos 1,42 e este ano temos 1,96. Ok. Mas é um crescimento. Espera lá. Mas cresceu. Comparativamente é triste. Cresceu um bocadito pequenito. Este 1,96 não é do ano. Este 1,96 é do Chromium. Do Chromium OS e Linux. Pois, eu juntos. Vi logo. Já outra área em que também se nota que o GNU Linux está a crescer é a área de jogos. De acordo com os dados do Steam Hardware Survey, no mês de julho o GNU Linux superou o macOS. E assim, cada vez mais há jogos a surgir, jogos importantes a surgir, que na data do lançamento já estão suportados em GNU Linux. No mês passado foi o Baldur's Gate 3, que anda aí nas bocas do mundo e que na data de lançamento foi o jogo mais jogado deste ano. Um jogo que se joga online. E é provável que no fim deste ano vá sair outro, que isto ouvi hoje, como é um rumor que está aí a correr, e um dos jogos mais aguardados deste ano também irá ser lançado na data de lançamento com suporte para Steam Deck, portanto em Linux. Mas isso são as estatísticas dos jogos e do número dos jogadores a utilizar a plataforma SteamOS, suponho. Sim, que é GNU Linux. Pronto. Sim, baseado em Arc. Arc, eu nunca sei como é que é de pronunciar. Arch. Ok, são boas notícias de qualquer maneira e eu suponho que... Mas não é só o Steam em que pode jogar muitos outros jogos, não só os jogos certificados para Steam Deck. Há muitos utilizadores de outras distribuições. Pois era aí que eu queria chegar, era essa pergunta que eu queria fazer. Eu suponho que qualquer jogo que funcione em SteamOS
supostamente deve funcionar também noutras distribuições, talvez, não? Ok, há aqui várias coisas diferentes: Steam Deck, SteamOS e o resto. Steam Deck é o aparelho. Sim, mas o SteamOS está feito para Steam Deck, mas há outras distribuições que não são oficiais, que emulam o Steam Deck, o SteamOS, mas que não correm no mesmo hardware. E não é exatamente a mesma coisa. Certo. E há as outras distribuições, como o Ubuntu, que também tem Steam disponível e no qual podes jogar muitos desses jogos. E há o Fedora há distribuições de Fedora só feitas para jogar Steam, no Steam, aliás. Portanto, há muitas coisas interessantes aí. Mas era aí que eu queria chegar. Embora haja coisas que estejam desenhadas para Steam Deck a correr em cima de SteamOS, isso não implica que esses jogos corram necessariamente perfeitamente noutras distribuições. Mas, de qualquer maneira, já ficam mais próximas de o poder fazer por estarem a correr em cima de um sistema que no Linux. Depois, obviamente, há muito trabalho em cima do hardware e isso tudo, mas é... E não só, o próprio sistema operativo tem coisas adicionais que outras distribuições não terão. Exato. Mas é uma distância menor, do que um jogo que está desenhado para Windows, por exemplo, em que tu tens de adaptar uma série de coisas e compilar e não sei o quê. Eles também estão para Windows, porque eles estão a fazer os jogos estão a ser feitos para Windows e eles correm no Steam graças às camadas, às implementações das APIs do Windows, do Wine e do XPK e do Vulkan e essas coisas todas que permitem correr jogos de Windows às vezes com uma performance tão boa ou melhor que em Windows. Pois. Mas então, há jogos que são desenvolvidos especificamente para SteamOS, ou não? Sim. Pronto. Mas SteamOS implica usar estas coisas. Isso já não sei se não são jogos nativos de Linux. Ok. Eu pensei que fossem jogos nativos de Linux, mas pronto. Não são. Pena. Pois, mas isso é que era sopa no mel. Jogos nativos para Linux. Mas disso estamos ainda muito longe. Tu vais ver que este ano vai ser o ano dos jogos nativos para Linux. E tenho muitas dúvidas. Olha, o Fediverse continua a crescer. Nós já não falamos do Fediverse aqui há muito tempo. Nós queríamos ter falado sobre isso num dos últimos episódios, mas não tivemos tempo, sim. Sim, aliás, estas notícias quase todas já aqui estão há algum tempo a falarmos. O governo dos Países Baixos lançou o seu próprio servidor de Mastodon após a União Europeia e após o governo federal alemão. Seguiu-se os Países Baixos com o Mastodon.nl. Com presenças neste Mastodon.nl estão as finanças dos Países Baixos, a Ministério da Administração Interna, e está tudo a ser feito como parte de uma estratégia. Não é uma coisa que alguém se lembrou lá e como dizia um Carola. Não, isto faz parte de uma estratégia que é uma estratégia de bens comuns digitais, que é uma estratégia que inclui a utilização de software livre, de normas abertas e dados abertos. É mais que uma mera experiência, mas ainda está nessa fase. E eles estão lançando também um debate público e aberto sobre espaços digitais públicos abertos e seguros na Europa. Portanto, é uma coisa bem interessante. Eu sempre gostei da Holanda por ser um país civilizado em que as pessoas gostam de andar de bicicleta, só por isso. Também, sim, tem coisas muito civilizadas, mas também tem outras coisas assim, um bocado esquisitas. Além disso, não foi só os Países Baixos. Na Alemanha, inspirado em tudo isto, espero eu, um canal de televisão ZDF também lançou a sua própria instância de Mastodon. Sim. Faz todo sentido. E para além desse canal de televisão, há outro canal de televisão muito famoso, e eu acho que esse vai ter um impacto significativo no mundo anglófono e não só. É o caso da BBC.
A BBC que lançou também o social.bbc. Sim, portanto, para todos vocês que são fãs da BBC, e eu sou fã da BBC, eu ouço muitos podcasts da BBC sobre toda a espécie de assuntos. Tem aí uma instância de Mastodon. E Sim. Agora só nos falta que entidades portuguesas comecem também a criar as suas instâncias de Mastodon. Já houve um conjunto de OCS em Portugal que tinham a sua própria instância. O Lisboa para Pessoas e o Shifter partilhavam uma instância de Mastodon, mas que agora deixou de existir. Que pena. Pois, estás a ver, boas notícias e más notícias. Não, mas eu quero ver mais instâncias de Mastodon nacionais. Eu acho que as universidades seriam um ponto natural de criação dessas coisas, mas também instâncias governamentais, instituições públicas, etc. Eu acho que basta existir uma para todas as instituições públicas. Sim, por exemplo, uma específica para o Estado português, onde pudessem aninhar-se as instituições todas. Acho que fazia sentido, sim, mas também para meios de comunicação. E também faz, faz sentido que cada OCS ou cada OCS que faz parte de um grupo tivesse a sua própria instância. Acho que faz muito sentido isso. E que pequenos OCS que criem e partilhem uma instância. Sim. É normal que os pequenos não tenham capacidade de forma isolada para manter uma instância, mas aposto que vários se partilharem esse esforço que já torna-se mais viável. Sim, não, completamente de acordo. Aliás, seria uma espécie de comparativa de instância Mastodon para os OCS. Quando nós dizemos OCS, esclarecimentos, estamos a falar de órgãos de comunicação social, ou Exatamente. Como eu lhes gosto de chamar, os média. Pronto. Olha, e ficamos por aqui hoje, que já passamos o nosso tempo. Resta dizer-vos que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, que hoje se baldou-se, e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.